Paz do Senhor Jesus Cristo a todos amados e queridos irmãos. Irmãos, eu estou aqui mais uma vez para fazer aqui perguntas e respostas, coisas rápidas, né? Mas às vezes se torna um pouco maior devido à relevância do assunto. Tem assunto que é um pouco polêmico. Mas também eu estou aqui nesse vídeo para formalizar aqui algo muito importante. Eu peço aí a você que está assistindo, está compartilhando, obrigado pela sua referência, pelo seu carinho. Compartilha com mais pessoas esse vídeo. Estou tentando fazer vídeos curtos, mas com muito conteúdo que possa agregar o conhecimento, o entendimento, para que as pessoas venham ter uma compreensão do texto bíblico e da referência ao que o texto se expressa. Dessa vez eu quero falar o que a Bíblia diz e o que os pregadores falam. Porque a Bíblia falar é uma coisa e eu falar é outra coisa. Então, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, porque eu estou com minha Bíblia aberta e o texto que nós vamos usar para ler e abordar é o texto de Deuteronômio. Deuteronômio é um livro que repete a segunda lei de Moisés. Deuteronômio é um livro que repete a segunda lei de Moisés, ou como é conhecido, a segunda lei. Então, o livro de Deuteronômio é um livro que faz parte dos 5 livros do Pentateuco. É um livro muito importante, e é uma segunda repetição da lei, conhecida como, na literatura judaica, Torá, ou seja, os 5 livros do Pentateuco fecha-se Torá. Então, vamos partir aqui para entender o que o texto diz, porque os pregadores falam uma coisa, os irmãos falam outra, mas eu pergunto, o que a Bíblia diz? Porque muitos pregadores falam que as roupas, as vestimenta, cresciam no corpo dos hebreus conforme eles cresciam. Quem lembra que o povo de Israel ficou preso no Egito por cerca de 430 anos. Então a referência que eles têm é que a roupa crescia no corpo conforme eles iam crescendo, assim vice-versa, tanto de criança como adulto. E eu já vi muitos pregadores falar isso, e isso é um equívoco muito grave, porque quando você coloca coisas que a Bíblia não está dizendo, você acaba se deparando com situações vexatórias. Talvez o pastor ou o líder não corrija na hora ali o obreiro ou o pregador, porque também tem pastor que não tem conhecimento sobre esses assuntos. E eu falo isso com toda a reverência, respeitando, mas no caso eu estou aqui para explicar e exemplificar o assunto. Então, não é raro ouvir isso ainda não é raro, tem muitos assuntos que eu vou elaborar e vou postar nesse canal Bíblia Aberta Oficial, que muitos pregadores falam, mas que a Bíblia não diz. Os pregadores falam, não sei aonde eles arrumam, eu não sei, mas os pregadores falam, mas a Bíblia não diz, tá? Peço perdão aí que eu estava arrumando aqui a luz, conforme o sol está batendo forte. Então, assim, se nós for ler o texto e fazer uma exegese apurada do texto, o texto não fala isso. Então, o que acontece? Muitos pregadores, eles acrescentam para que o glória seja maior, para que as pessoas venham glorificar mais, venham exaltar, venham glorificar. Agora, aí que está o problema. A questão é eu falar o que a Bíblia diz, e a questão é eu apontar o que a Bíblia não diz. Então,
à medida que eles iam andando no deserto, será que realmente as roupas iam crescendo? Eu acredito que Deus ele pode fazer isso e muito mais. Mas uma coisa é eu alegorizar. Alegoria é diferente de eu falar e dizer que a Bíblia está falando. Esse é o ponto aqui que nós se deparamos. Uma coisa é eu alegorizar e outra coisa é eu falar, não, está na Bíblia. A Bíblia fala que conforme eles iam no deserto e conforme o tempo que eles passam no deserto, né, a roupa vai crescendo. O sapato vai crescendo, isso vai crescendo aquilo. Então assim, a gente precisamos aprender a não ir além do que está escrito. Porque se nós ir além do que está escrito, a gente vai acabar se deparando com outros pretextos para acrescentar coisas que a Bíblia não fala. E isso é muito grave, irmãos. Isso é muito grave. E por falar nisso, não está escrito na Bíblia que as roupas e os sapatos iam crescendo. Nós temos que ver isso aí e vamos ler agora. Diz assim a Bíblia, eu estou lendo a Bíblia, Deuteronômio, como eu acabei de falar para os irmãos, capítulo 8, verso 4, diz assim: nunca, olha bem o que o texto está bem claro a respeito do assunto. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou os teus pés nestes 40 anos. É impressionante que 430 anos o povo de Israel ficou no Egito, 40 anos o povo anda no deserto. Então a Bíblia está dizendo, se eu pegar outra referência aqui, eu vou abrir aqui o tablet, eu vou pegar outra referência, né? Só que não dá nem para abrir o tablet por causa da luz que está pegando aí. Mas eu ia abrir aqui para nós pegar outras traduções. E algumas traduções vai dizer que as roupas não envelheceram, né? Sobre o corpo. As roupas não envelheceram sobre o corpo e não se rasgaram, entendeu? E não se rasgaram nesses 40 anos. Então a Bíblia está dizendo isso. E assim está escrito, como agora lemos em Deuteronômio capítulo 8, verso 4. E nessa verdade nós nos certificaremos de que na verdade nada do que se diz efetivamente aconteceu. Então se não aconteceu, eu não posso, como pregador, ministro da palavra, dizer aquilo que a Bíblia não está dizendo. Então, o que eu vejo é que muitos pregadores, eles querem fazer fantasiar o texto. Eles querem fantasiar a mensagem, para que a mensagem seja aceita, para que a mensagem seja de um glória mais alto, de uma adoração mais venerada, de uma adoração mais sublime. Então, irmãos, é muito difícil, mas eu vou ter que falar. Nós vamos ser julgados por aquilo que falamos. A Bíblia fala em Gálatas 1,7, eu vou ler novamente, porque sempre quando eu for abordar uma questão a respeito de assuntos polêmicos, eu vou ler esse texto, a não ser que eu não tenha mais tempo de ler. Mas se eu tiver tempo de ler, eu vou ler esse texto. Gálatas 1,7, deixa eu abrir a Bíblia aqui, porque uma coisa é como eu falei, é eu falar, outra coisa é a Bíblia falar. Então vejamos, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Essa é a mensagem que eu deixo aí. Amém? Deus abençoe. Compartilhe.